Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo eu quero tratar da coerência e da incoerência interna, tá? Então segue comigo. Coerência e incoerência interna. Muito bem, considerações iniciais. Vamos nos lembrar do que é coesão. A coesão é responsável pela organização do texto. Tá? Se dá por meio de escolha de palavras e de expressões. Desse modo, quando se fala em coesão, tem-se como foco a estruturação, certo? Coesão está relacionada à estruturação, à escolha de palavras que eu vou fazer para organizar o meu texto. O texto pode ser uma frase, um parágrafo ou um conjunto de parágrafos. Já a coerência é a relação lógica e harmônica entre ideias, isto é a ausência de contradições em enunciados. Desse modo, quando se fala em coerência de um texto, tem-se como foco, por sua vez, o sentido produzido por ele. Muito bem. A coerência decorre da unidade de significado de um texto. Um texto coerente é aquele que não apresenta contradição. Existem basicamente dois níveis de coerência. A coerência interna, tá? E aí, que é prejudicada quando um texto traz partes que se contradizem. Tal contradição pode se dar entre os elementos de uma frase, como eu vou trazer para vocês nos exemplos, entre as frases de um parágrafo ou entre os parágrafos, tá? Outro nível de coerência é a coerência externa, que se revela pela compatibilidade dos conteúdos do texto com a realidade exterior em seus múltiplos aspectos, como social, cultural, histórico ou científico. Se um texto afirma que o Brasil se tornou independente de Portugal no século XVIII, ele está em desacordo com o conhecimento que se tem sobre a história, né, do Brasil, o que é uma incoerência externa. Bom, pessoal, o meu foco hoje é a incoerência interna. Quando ocorre o uso inconsistente de palavras, tá? Deixa eu só mudar aqui que eu achei uma expressão errada de palavra. Relações ilegíveis ou contraditórias são estabelecidas, prejudicando o nível de sentido do enunciado. E quando as escolhas vocabulares prejudicam o nível de sentido do que se constrói no enunciado, temos uma situação de incoerência interna. Ok, pessoal, antes de nós irmos para os exemplos. Quando a gente estuda a coerência, a gente não pode deixar de lado a coesão, tá? A coesão está relacionada à estruturação. Eu vou usar palavras para ligar termos e assim construir um texto, certo? Bom, aí a coerência está relacionada ao sentido que eu extraio daquele enunciado, tá? Portanto, uma frase ela pode ser coesa, mas dependendo do sentido que eu tenho ali, ela pode ser incoerente. Coesão é igual estruturação, coerência é igual sentidos, né? E os sentidos eles podem ser lógicos ou sem lógica. Ok. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai para a coerência, nós temos dois níveis de coerência. A coerência interna, que aí se dá lá dentro do texto, o uso das palavras. Quanto melhor eu faço o uso das palavras, melhor a coerência interna. Quanto maior a dificuldade na escolha das palavras,
mais presente se faz a incoerência interna. Se eu escolho mal as palavras, eu não vou entender muito bem os enunciados. E aí eu tenho um problema de incoerência interna. Muito bem, vamos prosseguir. Olha um exemplo de incoerência interna. A inexistente parcialidade do julgador comprometeu a avaliação feita. Pessoal, leia comigo, vamos lá. A inexistente parcialidade do julgador comprometeu a avaliação feita? Vamos pensar na responsabilidade de um julgador. Um julgador, geralmente, ele tem a seu dispor várias regras, né? Vários parâmetros. E é sobre esses parâmetros, né, que ele vai fazer o seu julgamento. É como o examinador do Enem. Ele não corrige de acordo com o seu estilo, né? De acordo com a sua estilística. Ele corrige de acordo com as competências que foram estabelecidas pelo INEP, tá? Então, nós temos um problema aí de coerência interna. Nós temos aí uma incoerência interna. Se houve inexistência de parcialidade, isso significa ter havido imparcialidade. O que seria de se esperar de um julgador? A imparcialidade não comprometeria a avaliação feita, mas a falta dela, sim, comprometeria a avaliação feita. Então, se nós tivéssemos uma frase lá, a parcialidade do julgador comprometeu a avaliação feita, aí nós teríamos aí uma coerência interna, né? Um enunciado com um sentido sem prejuízo, porque o julgador, ele não pode usar da sua parcialidade, ele deve ser imparcial. Se ele usou da sua parcialidade, isso comprometeu a avaliação feita. Outro problema: o brasileiro não se interessa por política, a não ser e quando muito nas eleições. Contudo, elege pessoas que o enganam e o exploram. Pessoal, o brasileiro não se interessa por política, a não ser e quando muito nas eleições. Contudo, elege pessoas que o enganam e o exploram. Eu tenho um probleminha aí também de coerência interna, né? Que é com a escolha da conjunção. Será que o contudo, que é uma conjunção adversativa existente para trazer uma ideia que contradiz aquilo que foi dito anteriormente, está devidamente nesse enunciado? Não está. Pensem comigo. Contudo, estabelece oposição entre as ideias. Ora, quem não se interessa por política, consequentemente, acaba por eleger quem o prejudique. No percurso de sentido insinuado, a ideia é de que a eleição de enganadores e de exploradores é consequência do desinteresse. Assim, o conector mais adequado para não ferir a coerência interna do enunciado seria, portanto, vamos lá, o brasileiro não se interessa por política, a não ser e quando muito nas eleições. Portanto, elege pessoas que o enganam e o exploram. Se ele não tem interesse, essa falta de interesse, consequentemente, o leva a eleger pessoas que o enganam e que o exploram. Agora sim, nós temos um enunciado com coerência interna. Outro problema: a falta de impunidade no país é um dos motores da violência. Pessoal, se o nosso país tivesse a ausência da impunidade, seria muito bom, né? Não se trata da falta de impunidade, mas simplesmente da impunidade. A impunidade do país é um dos motores da violência. Quando nós deixamos de punir, né, os criminosos, nós validamos a violência na sociedade. Para outra possibilidade de abordagem, né, sem cometer uma incoerência interna, seria a falta de punição, né, seja um dos motores da violência. Ok, pessoal? Nesses três casos, nós temos aí
um problema de coerência interna. Por que eu trouxe? Porque na competência 3, o examinador ele vai pegar a sua produção de texto, nós estamos falando da dissertativa, argumentativa, estilo Enem, tá? Ele vai corrigir o seu texto e depois ele vai voltar no seu texto para saber se você soube selecionar as informações, se você soube relacionar as informações, se você soube organizar e interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso significa que o candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. Bom, pessoal, então, olha, só recapitulando. Nós vimos nesse vídeo o que é coesão, que está relacionada à estruturação, a boa escolha das palavras para a gente conectar os elementos de uma frase ou os elementos de um parágrafo. E nós falamos da coerência, que está relacionada ao sentido. Coerência, ela tem 2 níveis, né? Um nível é a coerência interna, é a forma como eu organizo, aí olha a coesão, a forma como eu organizo as frases, que eu escolho as palavras para que o sentido não seja prejudicado. E eu tenho também a coerência externa, né? É o cuidado que eu tenho de trazer informações que não ferem a realidade, tá? Fora do texto. Muito bem, eu quis focar a coerência interna. Trouxe aqui alguns exemplos de frases que foram escritas por pessoas, realmente foram escritas, e que tem ali um prejuízo de sentido, porque tem palavrinhas a mais, ou tem uma palavrinha escolhida de maneira inadequada. Muito bem, então lembre-se que lá na redação do Enem, vocês vão se deparar com a competência 3, que é a organização, a seleção das informações, tal. O texto ele precisa ser coerente do começo ao fim. Ele precisa ter coerência interna e ele precisa ter coerência externa. E aí, pessoal, você só consegue isso a partir do momento que você domina, né, a elaboração da dissertativa, que você só adquire com esforço, com a prática. E também com um planejamento, planeje o seu texto antes de você escrevê-lo. E também com uma boa revisão, né? Seja crítico com o seu texto. Não entregue qualquer coisa para a professora ou qualquer coisa para qualquer outro professor ou para os examinadores, tá bom? Essa é a importância de saber o que é coesão, o que é coerência interna, externa e ficar de olho no que você escreve, porque se você escreve de qualquer forma, você vai atrapalhar as ideias ali embutidas no seu texto e você vai ser punido por isso, né? Muito bem, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, vocês me procurem pelo WhatsApp ou deixem uma mensagem aqui no meu canal. Um abraço.